Então, boa tarde. Boa tarde. Parece que não comeram feijão tropeiro. Então, quem foi que veio? Quem não veio de manhã que está agora à tarde aqui conosco? Levanta a mão. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas para acolher esses irmãos que vieram agora ficar conosco. Hoje a tarde está bem quente, está parecido com um tarde lá em Fortaleza. Está bem agradável, né? Calorzinho bom. Então, nós vamos falar hoje à tarde sobre... Vamos iniciar agora falando sobre... Será que o que você chama de amor é o que Deus chama de amor? Nós sabemos que dentro do matrimônio, um dos elementos, se não o elemento principal, é o amor, né? E, inclusive, quando nós casamos, nós dizemos sempre, não, eu vou casar por amor, né? A gente casa por amor. Mas será que o que a gente chama de amor é aquilo que Deus chama de amor? Será que o amor que falam por aí, ou mesmo o amor que você entende por amor, é o amor verdadeiro? Às vezes acontece muito uma confusão, né? De conceito. A gente chama, a palavra é a mesma, mas para cada pessoa tem um significado diferente. Por exemplo, quando eu digo, o amor de Deus por nós é como o amor de um pai, quem tem experiência positiva com seu pai diz, eu entendo. Mas quem tem uma experiência negativa com seu pai já fica confuso, porque a referência que ele tem é talvez um pai difícil, talvez um pai ausente. Aí para algumas pessoas esta comparação de que o amor de Deus é como o amor de pai não funciona, porque exatamente ela interpreta a partir das suas próprias experiências. A partir disto nós vamos começar a falar de algumas confusões que nós fazemos acerca do amor. E uma das principais confusões que nós fazemos é quando nós confundimos amor com a paixão. Primeira coisa, não é errado se apaixonar. Então a paixão, a gente às vezes ouve muitos casais, né? Eu já ouvi de alguns casais dizerem assim, quando eu casei com a minha esposa, eu era apaixonado por ela. E eu pergunto, e hoje não é mais? E ele diz, mas é aquele assim meio desconfiado, sabe, que a gente fica assim, e as pessoas confundem, e existem até pessoas que pensam que a paixão é uma coisa ruim. Na realidade, a paixão, ela é um elemento importante dentro do crescimento no amor, mas seria um erro nós colocarmos a paixão como sendo amor, porque não é. Estar apaixonado não é a mesma coisa que amar. Você pode amar sem estar apaixonado. E existem muitos casamentos que entram em crise, porque quando eles casam apaixonados. E depois, na própria caminhada matrimonial, é natural que a paixão comece a mudar. A paixão vai diminuindo para começar a surgir o verdadeiro amor. E há muitos casais que pensam que não se amam, porque não sentem mais o que sentiu no começo. Eu não sinto mais pelo meu marido o que eu sentia quando eu casei logo com ele. O tempo foi passando, veio a rotina. Eu acho que eu não amo mais, porque muitas pessoas confundem a paixão com o amor. Para a gente poder esclarecer, vamos explicar o que é a paixão, tá bom? Primeiro, a paixão romântica, que é o caso daqui, né? Porque existe paixão em tudo, existe paixão no futebol, por exemplo, né? Está aí o Cruzeiro decidindo o campeonato com o Ipatinga, não é isso? Agora vai ser o jogo amanhã, é a primeira vez que um time do interior decide, pelo menos o Ipatinga, né? Vai para a final aqui do campeonato mineiro, os que são atleticanos que não me escutem, né? Mas existe a paixão pelo futebol. Existem pessoas que têm paixão pelo trabalho, mas a paixão que eu vou falar aqui é a paixão romântica. É a paixão que um homem sente por uma mulher e uma mulher sente por um homem, ok? Então, a paixão romântica é um impulso emocional baseado num conhecimento superficial da outra pessoa
e não passa pela prova do tempo. A paixão normalmente então é um impulso que surge de maneira muito forte. É aquela história que a menina diz, duas amigas conversando no corredor do colégio, né? E aí vem aquele garoto que uma delas está apaixonada e ela diz, lá vem ele, olha, pega na minha mão, já estou suando. Quando ele se aproxima, eu começo a suar. E se ele falar comigo, eu começo a tremer. Mulher, fica aqui perto de mim, né, a amiga dela. Segura aqui na minha mão para tu me dar uma força. Aí ele passa, e aí naquele dia ele sorri para ela. Quando ele dá aquele sorriso, ela, literalmente falando, ela se acaba, né? Ela faz tudo para ele não perceber. E aí ele diz assim, você está suando, e não está nem fazendo calor, né? Nem um dia como hoje, está até fazendo frio. Mas ela diz, é o clima, está quente, né? Mas não, é porque a paixão mexe tanto com a pessoa que a paixão ela tem a tendência de somatizar-se, ou seja, ela atinge o corpo, você sua, você treme, o coração bate mais rápido, porque a paixão tem essa característica. A paixão é baseada em sentimentos intensos, porém é um sentimento muito intenso, mas sem consistência. É muito intenso, mas ele não tem consistência, porque inclusive a tendência da paixão é que ela vai acabando com o tempo, ela vai modificando, ela vai diminuindo com o tempo. É muito comum também os casais se precipitarem casando-se em épocas em que estão muito apaixonados, o que nem sempre é muito seguro. Por isso que a gente não tem que se precipitar em casamento. Você tem que dar um tempo, você tem que permitir que o tempo vá amadurecendo aquele sentimento, até para que eu conheça melhor o outro. Se existe um lugar que nós não precisamos ter pressa, é dentro do casamento. Eu sei que você deve conhecer casos, um ou outro, de pessoas que se conheceram repentinamente, né? Não, olha, em 3 meses eles se casaram, e estão casados até hoje. São raras as exceções de casos que dão certo assim. Normalmente não dá certo, porque precisa-se de tempo para conhecer o outro. Então a paixão é um sentimento forte, intenso, mas o tempo é mortal para a paixão. Porque na medida que o tempo vai passando, a paixão ela vai deixando de ser paixão e ela vai se transformando, se persistir o relacionamento, provavelmente no amor. A paixão também tem pressa em se envolver romanticamente. A pessoa tem medo de que aquilo vá embora. Então ela diz assim, não tem que ser agora. É tão bom o que eu estou sentindo, é tão maravilhoso o que eu estou sentindo. Às vezes a mãe não entende, mas minha filha, você já quer casar? Mamãe, eu sou louca por ele. O senhor não percebe? É o homem da minha vida. O que eu sempre pedi a Deus apareceu. É ele, mamãe, graças a Deus. Morta de feliz, né? Porque enfim apareceu. Então a paixão romântica ela é muito apressada. A pessoa quando está apaixonada, ela não consegue, por exemplo, perceber o defeito da pessoa. Ela só consegue ver virtude. Tem defeito, ela vê, mas para ela não tem importância. Não, isso é besteira. Ele é maravilhoso. Não, mãe, meu filho, o seu namorado, eu já senti hálito de bebida nele. Ele já falou comigo que teve um dia que eu saí para pedir uma... Como é que a gente chama? A gente bebe e pede um aperitivo. Não, um aperitivo e depois a gente pede uma coisa para tirar gosto, né? Não sei se se usa aqui em Minas essa expressão. Lá no Ceará, a pessoa toma uma pinga e pede um tira-gosto. Geralmente é uma coisa doce ou salgada, para tirar o gosto do álcool, né? Aí a mãe diz assim, o seu namorado falou perto de mim, quase que eu peço um tira-gosto, né? Porque tão forte era o teor de álcool. Aí ela que está apaixonada diz assim, não, mamãe, ele é homem normal, às vezes ele bebe. Mas minha filha, toda vida que ele vem namorar com você, ele chega assim um pouco queimado. Mas mamãe, todo homem é assim, ele não é maravilhoso, né? Quer dizer, ela até vê os defeitos, mas não tem muito peso os defeitos que ela vê. A paixão também, a paixão romântica, ela procura mudar a personalidade básica, o estilo de vida do seu parceiro, para caber no tipo de pessoa que ela idealiza. Então a pessoa que não está apaixonada, ela tem a tendência de querer amoldar a pessoa que ela está apaixonada a ela, para que dê certo, porque ela quer que dê certo. Ela não quer que aquilo fracasse. É uma coisa gostosa. Se apaixonar não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Uma coisa gostosa. É aquilo que a pessoa deita e fica pensando, e sonha e acorda pensando. Quando o telefone toca, meu Deus, é ele.
Os homens também se apaixonam de maneira diferente. Eu estou dando muito exemplo de mulher, mas os homens também se apaixonam. Porque essa mulher por que é só ela? E ele, não, ele também se apaixona, mas a maneira do homem se apaixonar é diferente. A paixão romântica também, ela é inconsistente em dar de si mesma para o outro. Quando você está apaixonado, você não está muito preocupado em dar de si, você quer receber do outro. Então, a tendência, por exemplo, de pessoas apaixonadas, é elas perderem muito tempo nas expressões de carinho. Esse beijo demais, é como se a gente chama, é um grude, né? Aquele grude, aquela coisa assim, né? Sempre junto, é de mão dada, senta ao lado, vai para a igreja junto, senta junto, reza junto, peca junto também, às vezes, né? Passeia junto, é aquela coisa, se ele não for, eu não vou, se ele não for, parece até que eles têm a tendência de se fechar no mundo. O mundo se resume a eles dois. Ele, muitas vezes, por causa da paixão, porque a possessividade é uma coisa ruim dentro da paixão, como eu estou apaixonado, eu quero ela para mim, ela é minha, ela pertence a mim, então eu começo a ser muito ciumento, porque ela é minha, eu não quero reparti-la com ninguém, eu quero tê-la sempre perto de mim, porque eu estou apaixonado por ela. Então eu tenho ciúme, eu tenho a tendência de querer ter a pessoa como se ela fosse propriedade minha, e é muito comum nas pessoas apaixonadas também, a presença do ciúme, que não tem nada a ver com tempero. O ciúme é o tempero do amor. Tem nada a ver. Ciúme é tempero de confusão, da falta de confiança. Ciúme não é tempero de nada. Ciúme não constrói. Ciúme é fruto da carne. Está lá, Gálatas capítulo 5. Ciúme não é uma coisa boa. Eu tenho que ter zelo pela minha companheira, eu tenho que ter cuidado, mas não ciúme, porque a pessoa que tem ciúme, ela é insegura tanto em relação a ela mesma, o valor afetivo que ela tem para o outro, como ela é insegura em relação à capacidade do outro ser fiel a ela. Ela é desconfiada de maneira dupla, ela é desconfiada dela mesma, porque não sabe se tem capacidade de sustentar o outro, e é desconfiada do outro, porque não sabe se o outro vai corresponder ao que ela espera que ele faça. Então o ciúme não tem nada de bom, é sempre uma coisa muito ruim. Claro que não é o caso de ninguém aqui, mas há pessoas que pegam até o celular do namorado e do esposo para ver os números e saber quem foi que ligou. Mas não é o caso de ninguém aqui, eu tenho certeza, em absoluto, que as mulheres mineiras seriam incapazes, as esposas mineiras seriam incapazes de pegar os celulares dos seus respectivos maridos e procurar na agenda ou nas últimas ligações saber quem é aquela Laura que liga toda hora para o seu companheiro, tá? Isso é coisa de Fortaleza. Na paixão romântica, existe ela é facilmente ameaçada. Quando a pessoa está apaixonada, ela vê ameaça em tudo. Se de repente ela está apaixonada por um rapaz, e chega uma amiga de colégio daquele rapaz, e começa a falar animadamente com o rapaz que ela é apaixonada, ela fica desconfiada. Porque é uma característica da paixão, a possessividade. É tão bom que eu não quero perdê-lo. Então eu tenho a tendência de guardar o amor não é assim, a gente vai ver daqui a pouquinho, o amor não é assim. O amor deixa o outro livre, porque é um sinal do amor e a liberdade. Foi o que Deus fez conosco. Se você prende a pessoa a você, isso não é amor. Se você segura a pessoa a você, isso não é amor. Aliás, é um amor deformado a si mesmo. Você se ama tanto que não quer perder a pessoa, e você prende ela a você. Quem ama não faz assim. Quem ama dá liberdade, quem ama confia. Mas eu já tive experiências de confiar e quebrar a cara. É o risco que você vai ter que correr para amar de verdade. Ou então você nunca vai amar de verdade. Você vai ter sempre que estar segurando a pessoa junto a si de maneira possessiva, o que não é bom. Na paixão romântica existe uma predominância muito grande do sentimento. Você julga que amar é sentir afeto, você julga que amar é um sentimento forte. Então, quando você está apaixonado, existe uma prevalência muito grande do sentimento. Um sentimento bom, não um sentimento ruim, um sentimento gostoso, de pertencer a alguém, de aquela pessoa também lhe pertencer, de não estar mais com a sensação de solidão, você não está mais só, tem alguém com você, alguém que cuida de você, alguém que lhe ouve, alguém que lhe escuta. Há uma predominância muito grande do sentimento, de maneira tal que a pessoa apaixonada, ela associa amor a sentimento. Não é a mesma coisa. Aliás, não tem quase nada a ver amor com sentimento. Mas a gente confunde amor com sentimento. Há pessoas que acham que nunca amaram na vida porque nunca sentiram nada.
Eu acompanhei um rapaz lá em Fortaleza, porque cada pessoa ama de maneira diferente. Ninguém é obrigado a amar do mesmo jeito. E ele, por exemplo, há pessoas que têm por dificuldades pessoais, ou por feridas do seu passado, ou por uma questão de estrutura emocional, nem todo mundo reage da mesma maneira. Outro dia uma pessoa me dizia: Carmadélio, eu nunca me apaixonei por ninguém. Os namorados que eu tive, eu gostava, mas não era aquela coisa, eu vejo gente assim com aquele arrebatamento, aquela coisa forte. Eu nunca senti isso por ninguém, não. Eu gosto, eu quero bem, eu sei que se eu preservar, se eu perseverar, a gente vai crescer num relacionamento, mas aquele impulso, ou seja, pessoas que falam assim, elas estão dizendo: eu nunca me apaixonei. E atenção, olha para cá. Não existe nenhum erro em nunca ter se apaixonado, porque você não é obrigado a se apaixonar para amar. Você pode simplesmente amar sem nunca ter se apaixonado. E quando eu associo amar à paixão, é muito comum isso acontecer. Eu fico esperando que apareça alguém que mexa comigo, que tenha aquele impacto emocional. Aí eu fico procurando, eu fico catando, e geralmente não aparece, não é tão simples assim. Porque paixão você não tem domínio. A paixão você sente sem querer sentir. Não sei, mulher, diz duas amigas conversando. Eu olhei para ele e gostei. Gostei, o sorriso dele, não sei, alguma coisa mexeu comigo. Mas mulher, diz a amiga dela, não tem nada de interessante nele. Para ti não tem, mas para mim tem. A pessoa apaixonada, ela não tem domínio. A pessoa diz assim: eu não mando no meu coração. Essa frase é típica de quem está apaixonado. Eu não mando no meu coração. Eu não tenho culpa de gostar dele. Ele não presta, mas eu gosto. Não é assim? Ele não vale nada, mas não tem jeito, eu gosto dele, né? E há pessoas que dizem assim: olha, eu não consigo gostar dele. Olha, eu tenho uma amiga, a Martinha. Tem alguma Martinha aqui? Eu tenho uma amiga chamada Martinha, mas olha, de semana após semana ela se apaixona. É impressionante. Toda semana ela tem uma paixão diferente. Coitada da Martinha. Porque isso não é vantagem. Pessoas que ficam continuamente se apaixonando, elas denotam uma certa imaturidade afetiva. Longe de parecer uma pessoa completamente aberta ao amor, isso traduz muito mais uma imaturidade afetiva. Talvez uma certa carência que ela possua. Porque paixão, ela não vive se encontrando toda sexta-feira no meu coração, não. Ninguém se apaixona toda semana, não. E se você se apaixona toda semana, ou você não entende o que é paixão, ou você precisa de ajuda. Porque não é normal se apaixonar sempre. Agora, quando ela chega forte. Quando ela chega, ela vem com ímpeto. Aí, Carmadélio, eu desculpo que estou apaixonada. O que é que eu faço? Sou apaixonado. O que é que eu faço? Desfruta da paixão. Aí tem que equalizar aí, né? Desfruta da paixão. Você vê o que faz um microfone, né? É outra voz. Você que está apaixonado, você tem que desfrutar da paixão, mas sem se deixar levar por ela. Então você reconhece, porque inclusive você não pode matar. O que é que eu faço com ela? Eu destruo o piso, vai embora a paixão? Você sabe que não tem domínio. Você tem que canalizá-la para o amor. A paixão tem que lhe ajudar a evoluir para o amor. Porque quando ela acabar, o amor é que fica. Porque a tendência da paixão é acabar. E há muitos casamentos que entram em crise, porque quando começa a ver esta migração, está dando microfonia, eu acho que está um pouco alto. Quando começa a ver esta migração da paixão para o amor, a pessoa começa a achar... por exemplo, teve um parente meu que só ficou casado com a esposa dele 2 anos. E eu fui perguntar para ele por que ele tinha se separado. E ele me disse: não, eu me separei da minha esposa porque eu descobri que eu não a amava mais. E aí eu perguntei a ele: o que você entende por amor? E quando ele foi me dar a definição que ele tinha de amor, eu percebi que ele não tinha entendido exatamente o que era amor. Ou seja, ele casou apaixonado. Ele casou apaixonado, realmente foi uma bela festa de casamento, mas a tendência da paixão é se acabar, então começa a surgir o amor. Aí quando a paixão acaba, o que é que brota? A verdade do outro. O outro com tudo que ele tem de bom, com aquele sorriso que você se apaixonou por ele, mas também com o mau hálito que mata o cavalo a 1 quilômetro. Mas também com o apego aos CDs onde ninguém pode tocar, mas também com aquele chulé quase mortal. Ave Maria, Carmadélio, tu só fala disso? Pois é, pai, eu estou dando coisa assim chocante para você perceber que nisso daí também o amor brota. Até de um pé cheio de chulé pode brotar o amor, que romântico, não é?
Legal. Até de um pé cheio de chulé pode brotar o amor. Porque se você aceitar o seu companheiro com o chulé que ele tem, ajudando-o a superar esta dificuldade olfativa, você está amando. Porque também você conviver com o chulé sem ajudá-lo a superar, isso não é amor, isso é masoquismo. E é sofrimento desnecessário. Então é bom que você ajude a superar o seu chulé. Então a paixão não é por si só algo ruim. Porém, atenção, os que não se apaixonam não precisam ficar desesperados porque julgam que são incapazes de amar porque nunca se apaixonaram. E os que se apaixonam a toda hora têm que ficar com um pé atrás, ou é um pé atrás da orelha? Com a pulga atrás da orelha. É realmente um pé atrás da orelha. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, não sabia o que era. É a pulga. É porque eu quis dizer um pé atrás. Eu quis usar. Você tem que ficar com um pé atrás. Aí me lembrei da orelha, né? Ficou o pé atrás da orelha. Mas você tem que ficar com a pulga ou com o pé atrás. Ou se preferir, até mesmo um pé atrás da orelha. Não tem problema. Você não pode julgar que você é incapaz de amar porque nunca se apaixonou. Aí nesse caso, mas Carmadélio, quer dizer que é defeito não se apaixonar? Não. Nem é defeito, não é fraqueza. É uma reação pessoal. A paixão não é obrigatória. É bom que tenha, não é ruim se ela vier. Até porque também muda, por exemplo, a maneira, uma mulher, digamos, de 25, 27 anos, uma mulher que se apaixona com 27 anos é completamente diferente de uma jovem de 17 anos que se apaixona. Não é a mesma coisa. Outro dia eu conversando com uma jovem assim mais madura e tudo, ela estava achando que estava apaixonada por uma pessoa. Ela disse, Carmadélio, mas não está sendo bom assim, mas não é a mesma coisa não. Eu me lembro que eu tinha 16 anos. Aí eu olhei para ela, minha filha, 27 anos, né, filha? Você não pode esperar se apaixonar com uma garotinha adolescente, não. A garotinha adolescente, ela ainda tem muitas ilusões, ainda é muito nova. Espero que não tenha nenhuma garotinha de 16 anos aqui. Ela é muito nova, ela está descobrindo a vida. Então, há muito de ilusão. Quando surge uma paixão para uma garota muito nova, há muito de ilusão, de príncipe encantado. Uma mulher de 27 anos, de certa maneira, já é uma mulher provada, sofrida, talvez até machucada por experiências afetivas difíceis, por expectativas não preenchidas. É natural que você coloque um pé atrás da orelha. Agora eu fiz de propósito. É natural que você coloque um pé atrás da orelha. De fato. Porque não é a mesma coisa. Você fica um pouco ressabiada, como se diz. Você fica desconfiado. Você tem medo de ir sofrer. Então você fica lá. É natural que isso aconteça. Mas é importante que fique. A paixão, ela acontece sem aviso. De repente você se apaixona. Quando dá fé, nossa, eu estou apaixonado. A paixão, ela se fixa em aspectos visíveis e superficiais. Então é o rosto, é o corpo, é o sorriso, é o cabelo, são as pernas, coisas assim superficiais. Não, rapaz, ela é linda, olha a altura dela, olha o cabelo dela, é fantástica, é essa a mulher da minha vida, né? O cara todo animado. Ou então a menina, olha, ele é lindo, olha os músculos dele, olha aí os bíceps dele, ele é forte, ele é maravilhoso. Quando ele me abraça, eu me sinto completamente protegida por ele. A pessoa apaixonada se fixa nesses aspectos. Ela não vai muito na questão se ele tem ou não caráter, se ele bebe ou não bebe, se ele cumpre com as palavras, ou se ele é fiel ou não. Ela não vê muito isso, ela vê, mas não tem tanto peso, porque ela está apaixonada. A paixão, ela pode acabar de maneira repentina, com a decepção, por exemplo. De repente ela vai embora. Você encontra garotas imaturas e garotos imaturos que namoram apenas uma semana, né? Quando na época que eles namoravam, porque hoje eles não namoram, só ficam. E cadê? Não, passou. Descobri que eu estou amando outra pessoa. E já bota a palavra amor, né? Já está amando. Agora eu estou agora com o Ricardo. E cadê o Flávio? Não, menino, o Flávio foi antes do Marcos. Foi. Não, agora eu estou com o Ricardo. Mulher, ele é lindo. Só dura uma semana. Tem gente que é assim também, que semana após semana arranja um namorado diferente. Está sempre como que um beija-flor a buscar uma flor. Está sempre à procura, está sempre querendo encontrar alguém, sempre à procura. A pessoa também apaixonada tem a tendência a ser sonhadora.
ela é capaz de ficar um tempão sonhando, imaginando como é que vai ser casar com ele. Vai ser maravilhoso. Ah, meu Deus, quando eu penso que eu vou casar com ele, eu nem acredito, mulher. E também na paixão, a atração física, ela tem um grande peso. Atenção. Qual o lugar da atração física? A atração física, ela é um elemento importante no relacionamento homem e mulher. Porque às vezes nós cristãos dizemos assim, não, o importante são os valores internos da pessoa, os valores que ela carrega dentro de si, e é verdade. É isso que sustenta o relacionamento, o que ela tem por dentro. Mas eu preciso também, enquanto homem, e ela enquanto mulher, me sentir atraído pela pessoa, ou seja, eu não estou falando atração sexual, não. Eu estou falando da atração pela pessoa, por exemplo, se ele é homem, ele me atrai como homem, se, no caso sendo mulher, né? Ele me atrai como homem, o jeito dele me atrai, a virilidade dele me atrai, ou a voz dele me atrai, eu gosto, acho bonito o sorriso dele, eu gosto do cabelo dele, eu gosto de abraçá-lo, eu gosto de me sentir abraçado por ele, e vice-versa. O rapaz diz, não, ela é bonita, eu gosto dela, eu gosto da maneira como ela sorri, eu gosto do corpo dela. Esse tipo de coisa, de atração, de você olhar e gostar, isso é importante também dentro, atenção, de um relacionamento homem-mulher. Homem-mulher. É um elemento. Com o tempo, esse elemento, que no começo é muito importante, porque qual é a primeira coisa que atrai uma pessoa, afetivamente falando? É ela, é o corpo dela, é a presença física dela. Então é natural que você tenha aquele impacto, aquela pessoa mexeu com você. Mas se realmente aconteceu um namoro, e de fato houver uma troca de experiências de vida, um namoro mesmo, a tendência é você tirar o foco daquilo que lhe atraiu, sem negar, porque um dado importante, e você migrar para o conteúdo do relacionamento, que é o diálogo, que é a honestidade, que é a verdade, que é o carinho, que é a partilha de vida, que é a partilha de mentalidade, o que eu acho, o que eu penso. Eu não nego essa dimensão física, até porque dentro do matrimônio, o amor também se expressará pela comunhão física. Quando eu casar com minha ainda namorada, né, estou dando um exemplo para quem ainda não casou, eu vou também, de maneira muito bela e dentro da vontade de Deus, expressar de maneira física o meu amor pela minha esposa. Eu preciso sentir-me também, fisicamente falando, atraído por ela, para poder me relacionar sexualmente com ela. Lá em Fortaleza, eu acompanhei um casal, há algum tempo atrás, a moça chegou para mim dizendo que ia acabar o namoro. E eu acompanhei o namoro deles e tudo, mas por quê? E ela disse, Carmadela, eu vou acabar porque ele me trata como uma irmã dele. Eu disse, como assim? Não, é porque ele só me vê como irmã, ele não me dá um abraço, expressões próprias de um namoro, como colocar a mão no ombro, como me beijar, como me abraçar, que isso não tem nada de maldade aí, né? É uma expressão bonita, de carinho, de um rapaz por uma moça, não tem pecado aí, estou falando de você ir além, mas o normal, ele não fazia. Até pegar na mão dela, ele tinha dificuldade. Ela tinha que pegar, ela fazia assim para ver se ele... Geralmente o que é? O rapaz é inseguro, o rapaz talvez precise de ajuda, ele talvez tenha insegurança, talvez ele tenha vergonha, ele precisa de ajuda. Mas ela disse, eu vou acabar. E aí eu chamei o rapaz para as conversas, né, como se diz. Eu acompanhava, rapaz, o que está vendo? Não, irmão. Aí eu disse, rapaz, desculpa, mas ela partilhou comigo, isso assim, 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 assim. Não, Carmadela, eu tenho respeito por ela. Eu digo, mas vem cá, você acha que pegar na mão dela, colocar a mão no ombro dela, sair com a mão no ombro, você dizer que ela é sua namorada, beijá-la, você está faltando com respeito com ela? Aí ele disse, assim, né? Depende, né? Pois é, cara, então, entende, às vezes acontece isso, em nome de uma pureza que não é pureza, porque isso não tem nada a ver com pureza. Você tem que, se ele é namorado, eu preciso me expressar como namorado, eu preciso viver aquilo que é próprio de um namoro. Se é irmão, eu, claro, vou viver com aquilo que é próprio de um irmão. E dentro do namoro existe a manifestação do carinho, o abraço, o beijo, estar junto. Isso é próprio, é um elemento, não é o único, porque a gente sabe que no namoro precisamos ter o elemento da amizade, precisamos ter o elemento da espiritualidade e precisamos ter o elemento da sexualidade, né, da atração homem e mulher. Não estou falando de genitalidade, não estou falando de genitalidade, falando de sexualidade, é outra coisa. Esses três elementos precisam, de maneira harmônica,
está presente em qualquer namoro e qualquer casamento também. A amizade, a espiritualidade e a sexualidade. Então, às vezes acontece isso. O rapaz que é cristão, Carmadela, é porque eu não sei como é namorar em Cristo, porque eu era do mundo, no mundo eu sabia, mas agora eu me converti, como é que é? Bem, Deus vai lhe ensinar, você vai pedir ajuda de quem é mais caminhado, para você aprender o certo, e não deixar de fazer daquilo que é normal que se faça como namorado. Então, a paixão, ela tem essa característica, ela é rápida, ela não é consistente, ela também não é um elemento fundamental, tem que ter, não. Pode até não ter, ou pode se manifestar de maneira diferente, porque até a sua reação de apaixonar-se está ligada à sua experiência de vida. Digamos assim, está ligado à sua estrutura emocional. Cada pessoa tem uma estrutura emocional, a gente reage de maneira diferente. Você pode até se apaixonar de maneira diferente. Você talvez no fundo esteja apaixonada, mas não segundo os modelos que você conhece, mas segundo você. Então isso varia de pessoa. Por isso que é complicado você tentar enquadrar que a pessoa se apaixonou não por causa da presença disso ou daquilo. Existe também essa questão da estrutura emocional que a pessoa possui, da estrutura, não diria emocional, da estrutura afetiva que a pessoa possui, da base afetiva que ela tem, que foi construída pela educação que ela recebeu, pela presença do pai e da mãe na vida dela, pelas experiências de vida que ela teve, pelas decepções que ela teve, pelas alegrias que ela teve. Isso vai formando a base afetiva da pessoa. Assim como a gente tem uma base intelectual baseada no que a gente estuda e aprende, nós também temos uma base afetiva baseada nas experiências que nós tivemos, que podem tanto nos abrir a uma experiência bela de amor, como pode nos fechar com medo de não sofrer. E qual é a diferença então da paixão para o amor? Enquanto a paixão acontece sem aviso, o amor cresce vagarosamente. O amor ele é construído todos os dias um pouquinho. Ele vai pouco a pouco sendo construído. É por isso que os casais bem casados dizem assim: hoje, 15 anos depois de casado, eu amo mais a minha mulher do que no dia que eu casei com ela. Há 15 anos atrás, eu casei com ela, eu estava apaixonado por ela. Hoje, 15 anos depois, eu estou amando, estou a amá-la. É diferente. Até porque quando a gente está apaixonado, você não vê defeito, você só vê coisa boa. E depois de 15 anos de convivência, de casamento, ou mais ou menos, a verdade aparece. O outro, com todas as suas características belas e ruins, aparece. Os defeitos se tornam visíveis, tudo aparece. Até coisas que você não sabia que o outro tinha, aparece depois que você casa. E não pense você que é porque o cara enganou você. Ele mudou muito, é porque ele me enganou. Não, nem sempre é assim, às vezes é isso mesmo. Namoros muito superficiais geram surpresas desagradáveis depois que se casa. Porque o namoro superficial. Quer ver um exemplo de namoro superficial? É o namoro de um casal que só se beija. Só se beija. Só se beija. Outro dia eu estava conversando, fui tomar uma água de coco na praia e tinha um casal perto de mim. E não tinha como eu não ver, porque eu estava na minha frente, eu estava olhando, tinha uns olhos e via. Eles só se beijavam. Era beijo, era beijo, era beijo, era beijo. E eu até comentei com a pessoa, chegou a me incomodar. Eu disse, será que ela para respirar? Porque, aí eu fiz assim, tu percebeu? Aí o cara, o amigo, né, eu notei a mesma coisa, e até olhei para ele brincando, será que eles respiram? Porque não dava tempo. Era beijo, era beijo, aquela coisa, sabe, aquela confusão que vocês entendem. O que é que sai daí? Carmadelo, mas espera aí, tu acabou de dizer que um elemento importante dentro do namoro e também no casamento é o elemento da atração. É verdade, mas atenção, é um elemento, não é o todo, não é a coisa mais importante pelo contrário. Numa escala de importância, seria o terceiro ponto. Na escala de importância, o primeiro ponto é a espiritualidade, o segundo ponto é a amizade, o terceiro ponto é a sexualidade. É o terceiro ponto. Importante, mas que não pode ser o centro. É por isso que há namorados que não se conhecem. Já viram aqueles jogos que passam na televisão, que bota marido e mulher para saber o que um outro pensa, assim, qual é a cor predileta da sua esposa?
Eles fazem perguntas para descobrir se há ou não intimidade entre os dois. E às vezes eu assisto esses casos assim só para rir. Porque a gente vê que há casamentos, há casais que ele não sabe absolutamente nada dela. Ele diz, a cor dela é azul. Aí ela responde sem ele saber, né? Antes da entrevista, qual é a sua cor predileta? Aí ela diz, eu adoro rosa. Estou dando um exemplo. Aí na hora fica patente, todo mundo vê, aí ganha ponto, né? Já viram isso na televisão? É exatamente a mesma coisa. Não sabe quem é a pessoa, não sabe o que é que ela pensa, não sabe quais são os valores dela, não sabe se ela trata bem o pai ou a mãe, não sabe se ela é ignorante, não sabe como é que ela usa o dinheiro, não sabe se ela tem autodomínio. Não dá tempo. Não há possibilidade de saber quem é a pessoa, porque abraça, beijo, que chega um ponto que até enjoa. Então o amor ele cresce vagarosamente. A paixão, o amor, enquanto a paixão fica nos aspectos mais visíveis e superficiais, o amor ele avalia a personalidade total da pessoa. A pessoa não é apenas o corpo dela, não, gente. Uma pessoa é muito mais do que apenas o seu corpo. Você não pode julgar que a pessoa não preste por causa do corpo, por causa da cor da pele dela, ou por causa do tipo de cabelo que ela possui, não. Aliás, há muitas pessoas que não conseguem encontrar a pessoa que talvez Deus quereria para elas, porque são baseadas em conceitos mundanos de definir com quem eu vou casar. Pessoas que esperam ter uma expectativa estética de uma pessoa assim, que nunca vem, e ela vai amadurecendo e vai envelhecendo, e a pessoa que ela sempre sonhou nunca veio, porque não existe. Porque ela queria uma pessoa assim. Deus mostrou pessoas maravilhosas que passaram pela vida dela, e ela perdeu a oportunidade, porque ela estava centralizada em aspectos superficiais. Ah, Carmadela, mas eu sempre sonhei casar com uma pessoa bonita. Oh, meu irmão, isso não é um elemento fundamental. Tudo bem, não é errado se você conseguir casar com uma pessoa que você se sinta identificada fisicamente, e seja uma pessoa bonita, ótimo, beleza. Mas se você casar só por isso, sinto dizer, você vai quebrar a sua cara. Por causa da cor da pele, porque é branco ou preto, porque é rico ou pobre, são elementos, têm a sua importância, mas a pessoa que decide a partir disto, que fica na análise do outro a partir apenas do físico, não entendeu bem o que é amor. Então o amor, ele não se fixa nos aspectos apenas estéticos, não nega porque tem a sua importância, mas o amor vê o outro como o outro, de maneira bem ampla. O outro não é apenas um corpo, não. A gente fica torcendo que esses casamentos que surgem aí, rapidamente, né, de repente conhecem-se, casam-se, a gente torce para que dê certo, tomara que dê certo. Porque a tendência nunca é. Porque às vezes é só pela atração física, às vezes é pelo dinheiro que a pessoa tem. A pessoa tem dinheiro, aí não. Se fosse em outras circunstâncias, jamais casaria, mas tem dinheiro, então é interessante. Então o amor não fica. Outra coisa, a paixão, você é centralizado em você e no que você sente. No amor é o contrário, eu sou centralizado no outro. O outro é que é importante para mim. Quando eu estou apaixonado, é importante o que eu sinto pelo outro. Quando eu estou começando a amar, eu não estou tanto preocupado com o que eu sinto, mas como é que ele está, como é que ele sente, como é que ele reage. É isso que me ocupa. O amor, eu sei que eu estou começando a amar, quando eu começo a deixar de pensar em mim para pensar no outro. Aí já estou começando a amar. Quando eu me preocupo, quando a gente é apaixonado, diz, bem, você prefere peixe ou carne? Quando a gente ama, a gente diz, o que é que você quer comer? É diferente. Quando eu estou apaixonado, eu dou a opção, você escolhe. Eu gosto de carne e peixe, você escolhe o quê? Quando a gente ama, você quer o quê? Eu não estou nem preocupado comigo, estou preocupado com o outro. O amor também, a paixão, ela não garante fidelidade. Porque quando você está apaixonado, você tudo bem, fica até fiel. Mas como ela tem vida curta, quando a paixão vai embora e surge outra, você começa a trair, porque você é seguido, guiado pelas paixões. O amor não, para o amor a fidelidade é um elemento importante. Então ele é mais fiel, porque ele é mais consistente. A pessoa apaixonada, como eu falei, ela sonha muito. A pessoa que ama também sonha, mas ela sonha com os pés no chão. É bom sonhar, não é errado sonhar. Agora, contanto que o seu sonho seja o sonho de Deus também, né? Porque às vezes a gente sonha o que não é sonho de Deus, é sonho nosso. É bom sonhar. Você é solteiro, sonhe casando, sonhe sim. Mas sonhe baseado em realidades concretas, com o pé no chão.
A atração física para quem ama tem a sua importância, mas não é um elemento fundamental. Não é a coisa mais importante. As pessoas apaixonadas, para elas o mais importante é a parte física, é a parte mais visível, a parte mais superficial. Eu fui pregar lá eu falei isso no Renascer, mas vou repetir para quem não estava presente no Renascer aqui. Eu estive pregando lá no Rio Grande do Sul e encontrei lá, fui pregar. Eu nunca vi tanta gente bonita como eu vi lá no Rio Grande do Sul. Lá na Caxias do Sul, para ser mais exato. E eu preguei para um encontro lá que tinha assim, umas 300, tinha muita gente, mas só de meninas, jovens, garotas, umas 300 mulheres, sabe? Lindas as meninas, aquele estilo mesmo lá do Sul, tudo de cabelo loiro, olhos claros, assim um fenótipo bonito, gente muito bonita. E eu pregava para elas dizendo exatamente isso. Se você tem a sua beleza, a sua beleza física como a coisa mais importante da sua própria vida, você não dará chance às pessoas de se apaixonarem exatamente pelo que você é e não pelo que você aparenta. Eu dizia para elas, não é errado ser bela, nem é pecado ser bela. Esta beleza que você traz é um dom, até porque varia muito beleza, né? Definição de beleza varia de cultura para cultura. Não é problema ser bela, nem é problema cuidar-se, mas não permita que os homens se relacionem, os rapazes, elas tudo sentadas assim no chão ouvindo, se relacionem com vocês apenas a partir do rostinho bonito que vocês têm. Porque beleza por beleza, sempre vai aparecer uma menina mais bonita do que você. Mas se você cultivar os valores interiores, que nem toda mulher tem, porque cabelo comprido quase todas elas têm, mas os valores interiores que somente as mulheres de verdade têm, você conquistará homens e não apenas machos. Desculpe, até pedi desculpa por usar essa expressão. A gente nunca gosta de ser comparado a um macho ou uma fêmea. Um homem não é um macho e a mulher não é uma fêmea, porque a gente usa essa expressão para bicho. O gato é macho ou o gato é fêmea. Mas há homens e há mulheres que reagem e agem na vida como se fossem apenas machos ou apenas fêmeas. Há mulheres que eu vejo na televisão, em propagandas, que agem e que interagem com a sociedade como se fosse apenas uma fêmea. Há mulheres que usam a sensualidade como uma arma de conquista, para conquistar os homens. E uma mulher que se coloca assim, e acontece a mesma coisa com o homem também. É o cara que faz questão de mostrar o seu corpo, porque parece que é o cartão mais belo que ele tem para oferecer, é o rostinho bonito dele. E deixa de cultivar aquilo que realmente sustenta um relacionamento, que quem quer construir algo mesmo consistente. Resultado, beleza por beleza, sempre aparece alguém melhor do que você. E se você tiver, por causa disso, com o tempo a coisa acaba porque não tem consistência. Então, o que nós devemos fazer é cultivar aquilo que nós carregamos dentro da gente. Cuidar, sim, da parte física, é bom, gostar de si, as meninas sempre cuidando bem de si, os rapazes também cuidando bem de si, legal, mas não coloque o peso nisso, o peso absoluto nisso, nem queira apresentar-se apenas como um corpo bonito, porque você só vai construir. Se você conquista a pessoa apenas pelo seu corpo, rapidamente você perderá por um corpo melhor do que o seu. Agora, se você conquista alguém pelo que você é por dentro, independente se você é bonito ou feio, aí posso lhe garantir, você terá construído uma pessoa que é seu parceiro para a vida toda. Alguém que está ao seu lado, e que não está ao seu lado por causa dos seus olhos verdes, não, está com o seu lado porque ele lhe ama, ele quer bem. Isto é amor. Mas, infelizmente, o mundo trabalha com tanta superficialidade, que há, inclusive, as nossas irmãs e irmãos jovens que tem por aí, o corpo é como se fosse o cartão de apresentação deles. E quanto mais novo, mais imaturo para entender isso. Para eles o corpo é tudo. E o corpo não é tudo. O corpo é importante. Agora é difícil falar para um adolescente de 16 anos isso que ele não entende. Porque para ele o que ele tem para apresentar é o corpo dele. Não tem ainda muita ideia, não tem muita posição sobre as coisas, é muito novo. Vai com o corpo. Aí é um perigo, porque se torna uma moeda. E eu posso garantir, há moedas bem mais altas do que a sua por aí. Então o amor, ele não despreza a atração,
O amor não rejeita a atração. Inclusive, mulheres casadas também precisam continuamente se cuidarem para os seus maridos. Maridos casados também precisam. Eu não preciso mais me cuidar porque eu já o conquistei. Não, você tem que se cuidar, não é para conquistá-lo, não. Você tem que se cuidar por uma questão de autoestima. Não é para conquistá-lo, é por uma questão de autoestima. Porque tem gente que simplesmente depois que casa, relaxa, né? Relaxa por completo. E isso às vezes complica também dentro do matrimônio. Embora não seja um elemento fundamental, mas é importante que também exista isso. Qual a pessoa que está ao teu lado? Você entendeu bem a diferença de paixão para amor? E a propósito, você já se apaixonou alguma vez? Vai lá, conversa de 2 em 2. O amor precisa de tempo. Por isso, atenção. Eita, que a gente é apaixonada. Vige, Maria. Eita, menino, o negócio é feio aqui. Ei, meu povo, voltei a pregar, olhem para mim. É porque a paixão até falar é bom. Mas atenção, o amor requer tempo. O nosso problema é que nós não temos paciência para esperar que o amor brote. E mais ainda, nós não temos paciência nem investimos para que isto aconteça. No fundo, nós somos reféns da mentalidade do mundo que crê no amor automático, à la Bela Adormecida, à la A Bela e a Fera, se bem que a história A Bela e a Fera é muito bonita no sentido do amor, à la esses casos românticos que acontecem por aí. Gente, isso acontece em filme. Essa história de eu olhei e me amei, isso daí não é amor, isso é paixão. Pode até acontecer como paixão. Espera, deixa o tempo provar, não se apresse. Invista para que o amor amadureça, para que o amor cresça. Não é mágica. Carmadela, eu namoro já há 1 ano, é tão devagarzinho, né? Depende do nível de intensidade do relacionamento de vocês. Mas cresce. A minha experiência pessoal como homem casado, cada dia eu amo mais a minha mulher. E é porque cada dia eu a conheço mais. Entende? A experiência que eu tenho é essa, cada dia eu amo. Carmadela, mas quer bem dizer que não tem as dificuldades? Tem. Quer bem dizer que não tem problema? Às vezes tem. E quem foi que disse que isso é impedimento para o amor? E quem foi que disse que está em uma oportunidade da gente firmar o amor e dizer, minha filha, não tem jeito, eu te amo. Apesar das dificuldades. Porque o amor não nega o erro, nem nega o defeito. Ele vê o defeito e diz, mesmo no defeito eu te quero. Você entende? Mesmo no defeito eu te quero. Eu sei, filha, que você tem essa fragilidade, mas eu te quero mesmo com ele. E vou lhe ajudar. Não te deixarei por causa desse defeito. Porque se você deixa o outro por causa do defeito, você não ama. Se você troca o outro por causa disso ou daquilo, você não ama. O amor não troca, o amor investe, o amor trabalha. Veja uma mãe que tem um filho especial. A mãe vai descartar o filho porque ele é especial? Pelo contrário, mais amor ela vai dar ao filho. O amor é assim, ele se compromete. As decepções, e os limites humanos, as fraquezas, os defeitos do outro. Carmadela, eu tenho medo de me casar e descobrir que o outro não era o que eu esperava. Pois é, meu amor, é um risco que você vai ter que correr. É o mesmo risco que você vai ter que correr de pegar o carro e confiar de que o freio vai funcionar. Carmadela, mas é muito mais simples um freio não funcionar. Bem, depende da velocidade que você esteja. Um freio não funcionando numa autoestrada pode levar você à morte. Há riscos. Agora a gente quer ter certezas absolutas, nós não estamos dispostos a arriscar nunca, a gente não quer investir no outro, a gente fica só com a visão superficial da outra pessoa, não investe, aí não acontece, aí fica se lamuriando por aí, dizendo que nunca amou ninguém. Pois é, não deu tempo. Essa juventude nova daí, eles não sabem nem o que é amar os pobres. Pergunta o que é amor, eles não sabem não.
Porque eles nem namorar mais namoram, só fica. O ficar destrói, o ficar é o contrário do amor. É antípoda ao amor, é exatamente o oposto do amor. Porque o amor é compromisso, o ficar é o descompromisso. Se você quer deformar uma pessoa no amor, estimule-a a apenas ficar. E diga que namorar é coisa ultrapassada. Fica, que ela vai estar construindo relacionamentos superficiais e efêmeros. É questão de tempo para papocar. Confunde-se então amor com paixão. Confunde-se amor com atração física. Confunde-se amor com sexo. Por exemplo, nós casados sabemos, e alguns solteiros também sabem, o ato conjugal, o ato sexual, marido e mulher, é um dos elementos que mais une o casal. Após um ato conjugal, marido e mulher, o casal fica mais unido, de maneira assim, bela, porque é a ação da graça de Deus. Um ato conjugal é capaz de unir mais o casal fica mais junto depois que eles têm um ato conjugal. Casais solteiros, que também se relacionam sexualmente, sem serem casados, têm a falsa impressão de que estão se amando porque estão dormindo juntos. Inclusive, eu já ouvi muitos que dormem com a namorada. Não, a gente já se ama muito. Temos um amor mesmo. Pois, tem amor mesmo, pois casa. Tem amor mesmo, pois se abre ao filho, que é o fruto natural do amor. Porque o amor, ele é aberto à vida, nunca fechado à vida. Porque um amor fechado à vida não é amor. Então, já que você ama mesmo, se abra à vida. Já que você ama mesmo, então case-se, oficialize seu relacionamento, ao invés de ficar fornicando por aí. O fornicação é isso, é ficar se relacionando sexualmente com a sua namorada, é pecado. Não é que sexo seja feio, não é porque está fora da hora da vontade de Deus. Deus não preparou o ato conjugal para ser vivido como uma aventura de um rapaz e uma moça dentro de um carro, não. Mas o que é que acontece? Gera muita união. Então é comum você aconselhar casais de namorados que se relacionam sexualmente, não é nem conjugalmente, porque conjugalmente é se fossem casados, que eles dizem, não, olha, depois que a gente começou a se relacionar sexualmente, a gente está muito mais próximo, é isso mesmo. Mas é apenas uma ilusão. Porque, de fato, o ato sexual une. Há uma união até espiritual mesmo. São Paulo fala sobre isso, né? Ele falando sobre a prostituta, ele diz, um homem que se une a uma prostituta se torna um com ela. Há uma dimensão, um ato sexual não é apenas um ato biológico, é muito mais profundo do que isso. Esse é o problema do mundo de hoje, que encara o sexo como se fosse apenas uma descarga biológica, necessária e urgente, sob pena de enlouquecer se não fizer. É isso que o mundo coloca para nós, especialmente para os solteiros, né? Para nós casados nem tanto, mas nós já passamos por isso também quando éramos solteiros. E não é isso, Deus não, o ato é muito mais belo, eu vou falar sobre isso amanhã, se Deus quiser, é muito mais do que isso. Não é apenas uma questão biológica, é muito mais do que isso. Mas gera uma união, uma aparente cumplicidade. Mas como não tem compromisso, porque não se amam e não são casados, e depois se acostumam com o corpo um do outro, porque também se acostuma-se com o corpo do outro, aí aparece outra pessoa mais interessante, uma menina mais bonita, um cara mais assim. Aí de repente ela, que estava se guardando para o futuro marido, diz, bem, eu vou tentar com outro, talvez com esse dê certo. E aí, coitada, sai a negociar o seu corpo como medalha ou como moeda de troca afetiva. Eu te dou o meu corpo e tu diz que me ama. Há muitas mulheres que se relacionam apenas assim, como uma troca. Só que os homens não se relacionam sexualmente, nem sempre, quase sempre, especialmente para os solteiros, não é expressão de amor. A maneira como o homem se relaciona sexualmente é completamente diferente da mulher. A mulher se sente amada durante o ato sexual, pode sentir-se amada, mas o homem, ele não está, muitas vezes, não está nem amando, ele está preocupado apenas com uma questão biológica, física mesmo dele. O mesmo homem é capaz de pegar 2, 3 mulheres, desculpe a palavra pegar, mas é isso mesmo, 2, 3 mulheres na mesma noite, tranquilamente, e dizer a todas elas, eu te amo. Não é boa, é uma questão biológica, de cultura masculina. E para a mulher não. E aí a gente vê mulheres que, aquilo que a mulher, uma das coisas que a mulher tem de mais preciosa, a sua pureza, né? A sua virgindade, que é um valor, ela troca, coitada, na ilusão de ser amada. Geralmente não fica nada. Depois de certo tempo não dá certo. Algumas vezes se casa.
mas perderam uma excelente oportunidade de desfrutarem a bênção de uma lua de mel em Deus. Que já se tiveram, antes da hora, antes do momento de Deus, queimar etapas. E quem já teve, os casados aqui que tiveram experiências pré-matrimoniais, sabem o que significa isso. E quem nunca teve, sabe o que é casar e realmente permitir-se ter dentro da vontade de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, a diferença que é. É questão de opção. Então o amor, a gente tem que investir nele. Esses modelos de amor das novelas da Globo, meus queridos e minhas queridas, é lixo. Olha, se eu pudesse, eu dava um murro na televisão, quando passa aquelas propagandas de novela. Ontem mesmo eu ouvi um diálogo da novela, a próxima novela que vai passar agora, como é o nome dela? Como é o nome? Ninguém sabe? Não acredito. Está acabando uma agora, que é a... Não, a América é nova, eu acho que é do horário das 6. Amor o quê? A Lua me disse, olha só o título, a Lua me disse, meu Deus. Aí uma diz assim, diálogo de duas moças bonitas, atrizes da Globo, bora que ainda passa para vocês verem. Aí uma diz assim para a outra, eu estou apaixonada por ele. Aí a outra diz assim, mas ele não é casado? Aí a outra responde, o que é que tem? É mais ou menos assim, é tão natural. Qual é o problema? Ele é casado, mas eu estou gostando dele, eu tenho direito. Se ele quiser e eu quero, qual é o problema? Gente, é assim que funciona. Eu sei que vocês não sabem de nada disso, porque graças a Deus, a mulher cristã mineira não assiste televisão. Não digo televisão, porque elas assistem, mas novela com certeza não assistem. Tenho certeza absoluta. Amém? Amém? Partilha com uma pessoa que está ao teu lado. Você gosta de ver novela? Vai lá. Já assistiu novela? Como é que é? São Paulo diz, o que é que Deus entende por amor? O amor é, atenção, paciente, está lá em Coríntios 13. O amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não procura o seu próprio interesse, não se irrita. Eita, essa aqui é difícil, né? Não guarda rancor, mas aqui São Paulo fala, não é de você, eu diria, humanamente falando, você se irrita. Mas o que ele quer falar aqui não é você irritar-se, é você viver irritado. É diferente, entendeu? Viver, ou seja, viver como um estado permanente de irritação. Aí, meu irmão, porque irritar-se você se irrita. É até humano. Tem hora que meu filho, eu te amo, mas pelo amor de Deus, saia do banheiro. Entendeu? É nesse sentido. Não guarda rancor, atenção, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você ouve isso daí e diz, meu Deus do céu, Senhor, eu estou longe disso. Atenção, este amor aqui só é possível pela graça e poder do Espírito Santo. Humanamente falando, nós não somos capazes de amar dessa forma, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se impacienta. Nós não somos capazes, eu não sou, tu não és, ele não é, nós não somos. Vós não sois, eles não são. Nós não somos. Se não for a graça do Espírito Santo, nós não. Por isso que é quase impossível falar de amar sem rezar. Não tem como você entender amar sem estar baseado na grande origem do amor, que é o próprio Deus. A origem de todo o amor que existe no universo é Deus, gente. Qualquer resquício de amor que nós tenhamos, ele tem origem em Deus. Como é que nós queremos amar sem estarmos mergulhados na fonte do amor, que é o próprio Deus? Ah, Carmadélio, mas eu amo com o amor humano. Existe um amor humano. Existem pessoas aí fora que não rezam e que amam a maneira deles.
É um amor humano. Mas o nosso grande desafio como cristãos é não ficar apenas no amor humano, mas permitir que a graça eleve este amor humano para um amor oblativo, que eu vou explicar mais tarde o que é. O amor de oblação, onde eu sou capaz de amar e querer a felicidade do outro. O amor humano ainda tem como referências o outro e as coisas que ele faz para mim. O amor oblativo independe do que ele faça para mim, eu faço porque eu quero bem a ele. Às vezes você pergunta, por que você gosta de fulano? Porque fulano me trata bem, porque fulano cuida de mim, porque fulano me empresta dinheiro quando eu preciso, porque fulano de tal me ajuda. Toda vida que você gosta de alguém, por causa de alguma coisa que aquele alguém faz a você, ainda não é amor. Porque você gosta porque ela lhe serve. É amor quando, apesar dela não me emprestar dinheiro, apesar dela ser grosseira comigo, apesar dela me tratar mal, mesmo assim eu quero bem a ela. Aí você começou a amar. Nós temos uma tendência natural de amar quem nos ama. Pode reparar, se você fosse fazer a lista das pessoas que você ama, são pessoas que também amam você, que gostam de você, que lhe dão atenção, que cuidam de você, que você também sabe que é importante para elas, e por isso elas são importantes para você. Mas o amor mesmo, o amor divino, é quando eu sou capaz, atenção, de amar os inimigos. Amar inimigo não é tão fácil. Eu estou me lembrando de um irmão meu, o Delci, que foi para o Canadá, e ele teve lá uma conversa com um muçulmano, lá em Toronto, e o muçulmano disse para ele, eu nunca serei cristão, porque a religião de vocês não é radical, como a minha. Nós muçulmanos somos muito radicais, vocês dizem que nós somos fanáticos, mas nós levamos a nossa religião a sério. E o Delci teve uma palavra de sabedoria e disse para aquele muçulmano, você acha que uma religião cujo fundador manda amar os inimigos não é radical? E o muçulmano ficou calado. Porque de fato, amar o inimigo, meu irmão, só com o amor divino. Porque ele é inimigo. Inimigo é inimigo, então a gente não ama inimigo, ele é inimigo. É Jesus na cruz, meu Pai perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o atleticano amar o cruzeirense, apesar de ser cruzeirense. É o cruzeirense amar o atleticano, apesar de ser atleticano. Porque antes de eu ver a opção futebolística dele, eu o vejo como meu irmão. Ele não é a cor da blusa que ele usa para ir para o Mineirão. Ele é meu irmão, independente da paixão e do gosto futebolístico que ele tenha. Quem ama é assim. Agora você conhece cristão, que é cristão em tudo, mas chegou no futebol, vira fera. Esquece o respeito, briga, faz confusão. Calma, eu gosto de futebol e vou ao estádio quando tenho tempo, mas tudo de maneira muito serena, sem desespero. Não é o caso de nenhum aqui em absoluto. Então, o amor implica, presta atenção nesse resumo para a gente poder terminar e ir para o nosso lanche. O amor implica em uma atitude básica de interesse pela satisfação, segurança e desenvolvimento do ser amado. Presta atenção para você entender o sentido. Na prática, o amor implica que eu estou pronto e disposto a esquecer minha própria conveniência, a investir meu tempo e até mesmo arriscar minha segurança para promover a satisfação, segurança e crescimento daquele que eu amo. Eu vou repetir. Em teoria, o amor implica numa atitude básica de interesse pela satisfação, segurança e desenvolvimento do ser amado. Na prática, o amor implica que eu estou pronto e disposto a esquecer minha própria conveniência, a investir meu tempo e até mesmo arriscar minha segurança para promover a satisfação, segurança e crescimento daquele que eu amo. Se você vou dar um exemplo simples, mas concreto. Conheci uma pessoa que era apaixonada por um rapaz, só que o rapaz não correspondia a ela. Ela era louca, aliás, eu não acho que ela era apaixonada, ela amava aquele rapaz. Só que ele não correspondia porque ele não gostava dela. E quando foi um belo dia, ela soube que ele se mudou da cidade que ela morava e ela continuava amando, gostando, né? O amor não morre assim, não. Fica lá dentro, né? Ela, o que é que eu faço? Deixa aí. Nem mate, nem alimente.
deixa aí que o tempo vai se encarregar. E aí ela soube que ele ia casar com uma outra pessoa na cidade onde ele estava morando. E chegou para mim assim, Carmadelo, eu descobri que fulano de tal vai casar e tudo. E eu disse, como é que você está? Olha, eu vou ser sincera contigo. Eu gostaria de ter sido comigo, ela disse. Mas de todo o meu coração, eu quero que ele seja feliz de qualquer maneira. Nem que não seja comigo. Se ele ficar feliz, eu ficarei bem. Eu não nego o que eu sinto por ele. Mas também ele não tem culpa de não me querer. Essas coisas não se forçam. Eu quero que ele seja feliz, nem que não seja comigo. Aí eu percebi que ela realmente amava ele. Porque quando você é capaz de querer o bem do outro, porque tem gente que diz assim, ai, não é comigo, não, mas não vai ser com ninguém. Se não for comigo, não vai fazer o maior inferno para não dar certo. Vocês conhecem gente assim? Já ouviram falar? Já que não é comigo, também não vai ser com ninguém. Com essa, vai me trocar por esta horrorosa? Né? Já deve ter ouvido essa história. Por esta mulherzinha, vou apontar aqui para cá, né? Que ela tem, por esta mulherzinha, tem nem perigo. Assim como ela infernizou a minha vida, eu vou infernizar dela. Você não sabe o que é mexer com Maria Clotilde. Tem alguma Clotilde no ambiente? Graças a Deus. Eu boto esses nomes assim, bem estranhos, porque às vezes já aconteceu. Outro dia eu dei um exemplo que a pessoa estava lá, se levantou. Eu digo, oh, meu irmão, não é você não. Entende? Quando a gente ama, não é comigo, mas eu quero o bem do outro. Eu quero o bem do outro, eu quero a felicidade dele, eu quero a felicidade dela, eu quero que ela consiga, eu torço que dê certo. Eu não fico torcendo para que dê errado, eu quero que dê certo, eu quero que ela seja feliz. Ao mesmo tempo eu não nego o que eu sinto, porque amor não se nega. Está dentro de mim, mas eu quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo. Quem entendeu isso sabe o que é amar. E eu sempre digo uma frasezinha para casos assim, não é minha, mas uma frase que pertence ao patrimônio da humanidade, né? A frase diz assim, se tu amas algo, deixa-o livre, se voltar a ti, é teu, se não voltar, nunca foi. Se tu amas algo, deixa-o livre. Se voltar a ti, é teu. Se não voltar, nunca foi. Essa menina deixou livre, não voltou, não pertence a ela. Legal. Talvez essa frase ajude alguém aqui presente nesta tarde. Quem ama, deixa o outro livre. Amém? O que é que ficou para você dessa primeiro momento, que vai ter outro segundo momento agora, né? Vai ter um intervalo, eu vou continuar pregando. Se você pudesse resumir em uma palavra, o que é que você guardou dessa primeira colocação agora da tarde, com a pessoa que está ao teu lado? Uma só palavra, uma palavra que traduz o que você conseguiu absorver. Vai lá.